seja muito bem-vindo a mais um SAF Conecta, dessa vez falando tudo para você sobre o Pilates, esse método que vem ganhando o Brasil e o mundo, um método que está sendo muito utilizado para reabilitação, condicionamento físico. Quando se fala em saúde, não tem como falar desse método utilizado pela fisioterapia, que é o método Pilates. Hoje, no nosso SAF Conecta, recebendo as doutoras, a Carol Dias, seja muito bem-vinda. Obrigada, Douglas, um prazer estar aqui, convite seu da clínica, para a gente tentar trazer um pouquinho de curiosidade, conhecimento sobre o que é o método que a gente tanto utiliza lá. Beleza, estamos aqui com a doutora Alice, seja muito bem-vinda. Obrigada, Douglas, vai ser um prazer aqui a gente apresentar para o pessoal, né, um ganho, né, que o Pilates está ganhando no mercado e eles entenderem um pouco mais, né, sempre surge dúvidas e a gente vai estar aqui explicando. Muito bem, isso é muito importante. E a doutora Carol Meirelles, também presente aqui conosco, seja muito bem-vinda ao SAF Conecta. Sim, obrigada, também é um prazer estar aqui e a gente poder falar um pouquinho, já que é um método que tem ganhado muita fama hoje em dia, né? Coisa boa. Método que a gente observa aí na televisão, já foi tema de novela, sim, muitas pessoas com muitas dúvidas e a equipe da SAF, do Instituto SAF, está presente aqui hoje para estar trazendo e abordando, né, quais são os benefícios, as curiosidades sobre o Pilates. Então, para começar esse nosso bate-papo aqui, vamos a uma pergunta, né, que a gente selecionou através dos nossos pacientes, dos nossos clientes, dos nossos amigos, até mesmo dos nossos familiares. E aí, o Pilates pode ser realizado por todo mundo? Precisa de passar por uma consulta médica? O fisioterapeuta já pode indicar o método com um profissional de primeiro contato? Como que vocês abordam isso aí? Vamos iniciar com a doutora Carol Dias aqui para falar um pouquinho disso para nós. E aí, Carol, como você indica o Pilates para os seus pacientes, para os seus clientes, para as pessoas que procuram? Eu acho que hoje o principal ganho que a gente tem com essas modalidades que a gente fala que é modalidades mais individuais é justamente essa questão de conseguir estar perto do paciente e conseguir, na avaliação, saber o que ele realmente precisa, né? O Pilates não é indicado para todo mundo, como todos às vezes pensam, né? Às vezes a gente vê uma pessoa saindo de uma reabilitação e fala, vamos te levar para o Pilates, mas às vezes não. Às vezes é uma pessoa que não pode ter uma descarga de peso, às vezes é uma pessoa que não pode ter o próprio alongamento, como a gente vê muito caso de coluna, por exemplo, que o alongamento tem que ser evitado. Então, não, respondendo a pergunta, o Pilates não é indicado para todo mundo. É uma modalidade que exige realmente uma avaliação minuciosa. Hoje, lá na clínica, a gente faz esse trabalho que a avaliação ela é individual, porém, os atendimentos é no máximo até 3 pessoas para a gente conseguir justamente essa individualidade e saber realmente o que o paciente precisa. Às vezes, na avaliação do Pilates, a gente consegue captar esse paciente para uma outra atividade lá dentro do instituto, que conversando ali a gente vê que não é o ideal e a gente consegue desmembrar ele lá dentro. Perfeito. Doutora Alice, doutora Carol, gostaria de fazer alguma colocação a respeito disso? Já teve algum paciente que procuraram vocês e vocês observaram que o Pilates não era o método mais adequado? Gostaria de estar colaborando com essa informação? Sim, depende muito do caso mesmo. A gente já teve alguns casos até no clube mesmo, em que o paciente foi procurar o Pilates e não tinha a capacidade de estar realizando os exercícios do Pilates, que são utilizados os aparelhos, né? Então, no caso do paciente, era mais indicado, por exemplo, a fisioterapia, antes de partir direto para o método. Então, é bem comum mesmo acontecer. Isso é muito importante. Fazendo agora um direcionamento para a Alice. As pessoas podem procurar o Pilates já de maneira a iniciar um tratamento de fisioterapia? Não, ele tem que passar pela fisioterapia convencional. O que você observa a respeito disso? Você tem costume de já indicar o método como forma de tratamento? Não, a fisioterapia primeiro, a convencional é um tratamento, depois vem o Pilates. Como que você faz essa abordagem? Sim, como foi dito antes, ele é de uma abordagem muito minuciosa, né? Então, o paciente ele sempre chega para a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa e aí sim a gente decidir qual que será o tratamento ideal. Se ele pode começar pela fisioterapia primeiro, para a gente ter ganhos
de força, né? Às vezes o paciente tem uma hernia de disco muito exacerbada e ele não vai conseguir estar realizando os exercícios de maneira correta no Pilates. E aí a gente faz esse trabalho e quando a gente vê que o paciente já está pronto para ter um exercício de impacto, conseguir fazer um alongamento com ele, uma mobilidade, e aí assim a gente encaminha para o Pilates. Beleza. Coisa boa, então ficou bem esclarecido já com relação se o Pilates é indicado ou não para todo mundo. Já deixaram bem claro que nem todo mundo pode fazer o método, mas o método, a cada dia que passa, vem ganhando aí o privilégio e, vamos dizer assim, vai entrando no gosto né, dos indivíduos. E o pessoal tem procurado bastante o Pilates lá no Instituto. Até como forma de atividade física, né, Douglas? Muita gente hoje prefere fazer o Pilates do que uma academia, por exemplo. Ótimo. Então, a próxima pergunta que a gente vai jogar aqui no meio, eu posso fazer Pilates e musculação? Eu devo fazer só Pilates? Eu devo fazer musculação? Eu posso fazer os dois juntos? Como que vocês abordam essa questão quando o paciente chega, o cliente chega para vocês? Eu queria fazer o Pilates, mas eu estou fazendo musculação. Eu estou fazendo Pilates e gostaria de fazer a musculação. Posso fazer os dois juntos? Posso fazer só um? Como que vocês trabalham com relação a isso? Acho que não teria problema algum, né, de fazer os dois. Eu, por exemplo, tenho pacientes que gostam, que aderem aos dois tipos de atividade. Acaba que um vira complemento do outro, e principalmente quando a gente vê isso em atleta. Carol vai concordar muito comigo. Sim. Paciente hoje de CrossFit que tem um treino pesado, às vezes um dia de Pilates, né, Carol? Sim. Ele consegue maior mobilidade, consegue alongamento, e aí ele desenvolve mais na prática dele durante o dia. Também previne lesão, com certeza, previne lesão. Justamente isso. Então, a gente vê que caminha ali associado, mas que um não substitui o outro, né? Isso às vezes, muita gente procura o Pilates como uma forma de hipertrofia, por exemplo. Não, hipertrofia é academia, né? Não tem o que discutir isso. Mas eu acho que sim, funciona super bem. Principalmente nas práticas de esporte de impacto, sim, que a gente fala assim. O Pilates tem um objetivo bem específico, que é a musculação também, né? A musculação vai trabalhar mais com a hipertrofia, né? No Pilates a gente também vai trabalhar fortalecimento, mas o foco não é em hipertrofia. Sim, na definição de músculo, isso, né? Exatamente. Não existe uma intensidade tão grande assim quanto a musculação. Mas no Pilates a gente vai trabalhar mobilidade também, alongamento, e isso prepara o atleta para poder fazer sua atividade, igual a Carol falou. O que a gente observa também são os clubes, né? Eu que lido muito com a fisioterapia esportiva, né? Com futebol, todo final de semana, nós estamos no Clube dos Servidores Municipais, já tivemos experiência de trabalhar no próprio Guarani, que é o clube profissional da cidade, né? Em outras modalidades, nós estamos vendo que os atletas estão buscando o Pilates, inclusive nos centros de treinamento desses clubes grandes, né? Dos nossos aqui de Minas Gerais, o América, o Atlético, o Cruzeiro, né? Já tem o método Pilates introduzido no centro de treinamento justamente para abordar esse ganho de mobilidade, né, para melhorar essa questão aí dos atletas. Beleza, então para você que está fazendo a musculação e quer realizar o Pilates, na sua consulta lá as doutoras vão observar, não, você tem condições de realizar o Pilates, vai ser introduzido no Pilates. Para você que está fazendo o Pilates e quer começar uma musculação, mas acha que vai ser uma atividade a mais no seu dia a dia, está com medo de ficar lesionado, quer tirar algumas dúvidas, procura as meninas, que as meninas também vão estar solucionando e tirando essas dúvidas para que você consiga fazer o Pilates, praticar o Pilates e outras modalidades. Bacana demais. E uma outra dúvida aqui então, emagrece Pilates? Eu, por exemplo, se eu for fazer um Pilatesinho lá, será que dá para perder uns 2 quilinhos? Hein? E é engraçado que a pergunta é recorde mesmo em avaliação. A mais isso. perguntada. E aí eu acho que a gente entra num viés aí de várias coisas. Metabolismo da pessoa vai depender muito. Acredito que assim, a pessoa de caminhar já perde peso, então às vezes começa ali o Pilates e acha que está tendo o emagrecimento, mas não é o foco, né? Acho que ninguém começa pensando nisso. Hoje o foco dele é mais a mobilidade, relaxamento, né, alongamento, ganho de força, claro, mas eu acho que é o que a Carol falou antes, não é tanto para que a gente consiga chegar nesse ponto de queimar gordura e afins. Vai promover, assim, vai acelerar um pouco o metabolismo, se a gente pensar numa pessoa que é sedentária, né, mas não é necessariamente o objetivo do Pilates, né, porque por não ser um exercício tão intenso para promover um gasto calórico tão grande assim, né, mas se a pessoa às vezes aliar a alimentação ali bonitinho com o exercício, é possível ter alguns
algumas perdas, né? A gente tem a diferença também de Pilates, né, que é o clínico do funcional. O Pilates clínico, eu não sei se é bem explicado, se o pessoal já sabe, é quando a gente tira o paciente da fisioterapia, ele terminou ali as sessões de atendimento e a gente vê que ele tem jeito, consegue ir para um Pilates para uma atividade física. Então, a gente leva para um Pilates clínico. Acaba que a gente faz lá ainda exercício com ele para melhorar a lesão que ele foi, mas ele continua ali no Pilates clínico, legal. E tem o Pilates funcional, que é aquele que a gente vê que ele tem condição, que ele tem suporte, e aí a gente associa o exercício mais intenso nesse Pilates funcional, onde ele faz, por exemplo, prancha no reformer, a gente aumenta mais mola e aí dá essa sensação de que está perdendo peso, às vezes, mas é mais essa diferença do Pilates mesmo, é um Pilates funcional. E tem a questão também do ajuste muscular, né? Às vezes, porque o Pilates trabalha muito a musculatura interna, uma musculatura mais superficial. Então, principalmente a questão do abdômen, né? Por trabalhar o core. E aí, às vezes, o paciente até acha que está emagrecendo, perdendo barriga por causa dessa sustentação mesmo, que aí ajusta, né, o corpo e às vezes o paciente tem essa impressão ou pode estar perdendo peso também. Né? Então, beleza. Está esclarecido aí com relação ao emagrecimento. E a hipertrofia, então, da barriga, né? Do abdominal, deixar esse abdominal tanquinho. O Pilates consegue ajudar a galera com relação a isso? Realmente, acho que não. Eu não sei se as meninas discordam ou não, mas a hipertrofia realmente, na minha opinião, é musculação. Sim, vai deixar o abdômen muito forte, sim, né? Mas a questão de aparência mesmo tem tudo a ver com a perda de peso. Então, não adianta ter o abdômen só forte e continuar ainda acima do peso, né? Porque não vai aparecer. Mas promove um fortalecimento de core muito, muito bom. É, na verdade, um dos principais objetivos do Pilates. Beleza. Aí, ó, informação importante. E essa informação que a Carol Dias trouxe, né, a respeito de que o clínico, o funcional. Então, se eu estou na fisioterapia e já quero migrar para uma atividade física que seja para melhorar aquela abordagem já do primeiro atendimento imediato ali da fisioterapia, do conservador, o Pilates é indicado, não, eu não estou fazendo nada, vou procurar uma atividade para fazer, quem sabe vou fazer um Pilates. Lembrar que o Instituto SAF tem os melhores profissionais, os melhores equipamentos, está aguardando vocês lá e vai tirar todas essas dúvidas aí, e você também pode iniciar então, sem estar fazendo fisioterapia, já praticar o método do Pilates. Bacana demais. Outra dúvida que o pessoal nos trouxe, a diferençazinha aí entre o Pilates aparelho, o Pilates solo, o que dá para falar um pouquinho, pessoal? Qual que é a diferença de um e para outro, né? Eu posso fazer os dois, eu posso fazer só um, gosto mais do aparelho, tem a necessidade de eu fazer o solo, eu gosto mais do solo, tem a necessidade de eu fazer o aparelho, tenho medo dos aparelhos, esses aparelhos machucam, explica um pouquinho para a gente também a respeito disso. Vamos lá, Alice, pode começar com você. Olha, a diferença do Pilates solo para os aparelhos, né, é que o solo a gente trabalha mais essa questão de consciência corporal com o paciente, que é uma parte muito importante do Pilates, que a gente tem que levar essa consciência corporal para o paciente, né? A prática, ela precisa que o paciente tenha essa consciência, e aí tem esse trabalho da questão do core, né? O ajuste do paciente ali com o profissional para estar migrando para os aparelhos, mas não quer dizer que você faça um, não precisa fazer o outro, são complementos ali da prática, né? E aí tem muitos, varia muito de paciente, tem paciente que gosta de fazer solo, tem paciente que não adapta a solo e a gente trabalha mais com os aparelhos. Essa questão de ter medo dos aparelhos são extremamente seguros a partir do momento que você faça com um profissional e que o profissional esteja ali do seu lado, prestando atenção nas molas, faça o ajuste adequado das molas, né? Use o cinto de segurança que existe no Pilates. Então, a partir do momento que você faça com um profissional e que ele esteja ali do seu lado, né? É uma prática extremamente segura. Bacana demais. E aí, Carol, existe aí uma certa atenção especial com algum grupo de indivíduos, né? No caso, por exemplo, o idoso, teria uma indicação de um solo, de um aparelho ou não? Ele está liberado? Vai depender muito da consulta, do que vai ser abordado? Como você complementa essas informações que a Alice trouxe para a gente? Para poder explicar um pouco a respeito do método, o método ele foi criado pelo Joseph Pilates e ele originalmente foi criado com uma sequência de exercícios que se chama MET. Então, esses exercícios são uma sequência do básico ao avançado, criados no solo,
e ele complementa com os aparelhos você faz os exercícios neles para poder corrigir e conseguir fazer os exercícios do solo. Porém, hoje existem várias abordagens, o método com o tempo foi passando por várias pessoas, né? E esse é o Pilates clássico e existe hoje o Pilates contemporâneo. Então, ele foi passando por essas mudanças e não necessariamente a gente precisa trabalhar só o solo ou só os aparelhos. Na nossa conduta, a gente vai conseguir avaliar se um idoso vai conseguir realizar algum exercício do MET básico, por exemplo. Geralmente, é muito mais difícil. Mas a gente vai fazendo os corretivos nos aparelhos para poder adaptar, para que ele vá criando equilíbrio, coordenação motora, força para conseguir ir realizando os exercícios. Mas é tudo de acordo com a avaliação que a gente vai fazer na primeira conduta mesmo. Muito interessante, né? Muito bacana a sua explicação, né? Acho que aborda bastante coisa aí que o pessoal fica, às vezes, com dúvida, né? Então, assim, o Pilates passando por estudos e cientificamente a gente observando as evoluções que vem acontecendo, por isso a necessidade, pessoal, de fazer um método com profissionais capacitados, com profissionais preparados, né? Justamente para que eles tenham esse feeling de saber como que você pode desempenhar melhor, né, o método, sem correr tantos riscos, sem ter prejuízo, porque, querendo ou não, qualquer atividade mal realizada, ela pode te lesionar. E estando com profissionais capacitados igual nós estamos aqui, esse risco ele é extremamente minimizado. Bacana, então vamos dar sequência aqui. Uma perguntinha que eu gostaria de fazer para vocês também é com relação à coluna. Todo mundo que vai fazer o método ou pensar no método, talvez pelo método ter iniciado algum tempo atrás com alguns profissionais encaminhando para uma segunda fase de tratamento de coluna, tornou isso tipo como um mito de que o Pilates é indicado só para coluna, mas de fato ele ajuda a melhorar uma hérnia de disco, ajuda a melhorar uma artrose, uma escoliose. Como que vocês abordam esse tema do Pilates voltado para a reabilitação de coluna? Eu acho que parte sempre da resposta de sempre, avaliação minuciosa. Acho que é o nosso pontapé ali inicial para tudo. E como a gente até comentou no início, às vezes tem exercícios do Pilates que não vai fazer bem para um paciente lesionado da coluna. Alongamento, principalmente para quem ali trabalha muito com essa parte de estenose, às vezes ali um ciático, o alongamento realmente vai acabar prejudicando. E o que o Douglas falou é muito certo mesmo, hoje é muito associado. Talvez ali pela saída do RPG, já encaminhar para um Pilates depois. E hoje o principal, às vezes a gente está atendendo ali no ambulatório mesmo, é um paciente com problema de coluna, eu vou terminar e vou para o Pilates. Acaba que é uma viseira fechada ali que não expande. Às vezes acha que um paciente de coluna não pode fazer um prof com a gente lá embaixo, que é um exercício de fortalecimento muscular, que às vezes seria até melhor, né? Então, assim, eu acho que tudo parte desse principal ponto que é a avaliação. Sim, e diversas vezes chegam, né, pacientes encaminhados para a gente e que a gente tem que ter a conversa com o paciente, explicar para ele, porque às vezes até um médico mesmo encaminha direto para o Pilates, mas aí a gente tem que avaliar ele com a nossa conduta e saber se ele está adepto ou não a fazer. Então aí a gente explica para ele que às vezes ele tem que fazer mais umas sessões de fisioterapia e que aquele método não é o ideal para ele no momento. E eu achei o que a Carol falou fantástico, que não é para todo mundo. Então, assim, às vezes a pessoa chega com esse pensamento, acha que o Pilates solo, por exemplo, é mais fácil que o de aparelho, que é uma grande mentira. Hoje os aparelhos vão até mais fácil por causa da resistência que a gente coloca neles, né, das molas. Então, assim, às vezes chega com isso, acha que pode, e o que ela falou ali para mim foi fantástico. É saber se o paciente tem a condição de fazer, né, parte da principal daí. Tem que saber se ele consegue. Assim, no Pilates, acho que também vai muito da questão, igual a Carol falou, no principal, avaliação. Porque, dependendo da patologia, não quer dizer que, por exemplo, uma paciente que só tenha escoliose, a gente não consiga trabalhar com ela no Pilates, né? Mas, por exemplo, como ela disse, um paciente com estenose é outra história, né? Então, depende muito do caso, né? Quando é uma escoliose de um nível mais simples, que a gente consegue trabalhar ali a questão do fortalecimento que precisa, o alongamento que precisa, tudo bem. Mas são casos e casos. Quando é um caso muito mais complicado, a gente indica, óbvio, a fisioterapia primeiro, né? Bacana, muito bem explicado. Mais uma vez, volto a frisar
o tanto de conhecimento que essas profissionais têm, estão passando para vocês, e a cada abordagem uma surpresa, um conhecimento, uma informação diferente, que você pode estar com dúvida, pode estar sofrendo de alguma dessas patologias que foi mencionada aqui, e pode estar realizando o método de maneira errada, ou pode ainda não estar realizando o método e tem vontade de realizar e agora vai realizar com mais segurança através dessas informações. Então, para vocês que nos acompanham aqui no nosso SAF Conecta, vou fazer uma pergunta agora que envolve todas as três, envolve também você, mulher, que está nos acompanhando e que quer, né, se tornar uma gestante um dia. Estou com a Carol Dias, mamãe do José Pedro, né, que vai estar quase fazendo um aninho aí, né, mamãe fresquinha. Estou com a futura mamãe Carol Meirelles, que é gestante. Então, vamos falar de Pilates pós-parto, né, pós-gestação. Vamos falar de Pilates durante a gestação e vamos falar de Pilates para quem está pensando em engravidar e se tornar uma futura mamãe. O Douglas já está profetizando, é isso? Tá vendo? Quase que veio uma revelação. No final vamos ter uma revelação. E aí, a abordagem do Pilates vamos dizer assim, a mamãe está esperando, né, a gestação, está aí com uns 3 meses, 4 meses, ou não tem essa questão de meses, com 1, 2 já pode realizar. Como que funciona aí? A mamãe quer realizar um Pilates, mas ela está com dúvida se pode praticar nesse período que ela está grávida, tem que esperar ter a gestação, quanto tempo depois da gestação, não precisa. Como é que nós vamos tirar essas dúvidas das mamães aí? A gravidez, eu acho que ela é sempre muito respaldada, né? Do início ao fim. Então, parte do princípio que o médico que vai liberar. Isso aí não tem problema de fazer desde o início, mas sempre com um aval do médico. Seja para o Pilates ou seja para qualquer outro tipo de atividade, né? Mas como o nosso foco aqui hoje é isso, mesmo sendo exercício calmo, tranquilo, tudo vai depender da clínica, da grávida, da paciente. Então, o médico liberando, falando que está tudo certo, ela pode começar logo no início, nas primeiras semanas de gestação. É importante lembrar que o físio que vai tratar essa gestante, ele tem que ser especializado em gestante para saber os exercícios que vai passar de acordo com cada semana, né? Cada semana ali que a grávida completa, mais uma semana de gravidez, mais o bebezinho que está desenvolvendo alguma coisa, então um exercício que é passado de forma errada realmente causa mal para o bebê, para a gestante. Um exemplo de exercício na bola, por exemplo, né? A gestante chega no Pilates falando, quero fazer bola. E a bola a gente só pode passar depois da 20ª semana, por exemplo, porque senão pode correr o risco de vir um neném prematuro, por exemplo, né? E tudo mais, abrir colo de útero. Então tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu só aprovo que é bom demais, fiz e adorei, seja aí para as mamães que querem fazer normal, cesárea, do jeito que for. Acho que é uma atividade muito boa, não precisa de parar as outras. Carol é a prova que está aí no CrossFit arrasando. Pode ser uma associação junto, né? Mas o Pilates hoje para as grávidas é o que a gente mais recebe lá na clínica de procura e é realmente cientificamente comprovado que faz bem tanto para a mãe como para o neném. Quando você diz o médico, no caso seria o obstetra. O obstetra, desculpa, beleza, claro, o obstetra. Não, tranquilo, é só para a gente deixar as mamães que estão nos assistindo, né, conversar com o seu obstetra, então, e ver a condição. Muito bem explicado, bacana. E aí, Carol Meirelles, você no CrossFit, já pensou em fazer um Pilates associado ao CrossFit para ajudar ter algum dos benefícios que o Pilates proporciona nessa gestação? Fala um pouquinho para a gente dessa sua experiência, né? E o que você espera também, o que você observa com as suas pacientes que estão gestantes lá e que querem realizar o método. Não, com certeza. Primeiro eu concordo com tudo que a Carol falou, principalmente com a questão de que a gente precisa ter a liberação do médico obstetra. Então, no meu caso, eu estou fazendo CrossFit só porque ela me liberou para poder estar fazendo, né? Mas eu pretendo sim iniciar, inclusive com a Carol, para poder fazer meu Pilates o mais rápido possível. É muito interessante o Pilates na gestação porque a gente consegue trabalhar essa mobilidade que a gestante precisa, tanto se ela quiser um parto normal, e também para minimizar os desconfortos que vão surgindo com o tempo, né? À medida que a barriga vai crescendo. Com certeza. Né? Então, um fortalecimento que ela precisa para a região lombar, a mobilidade que ela precisa fazer. Então, tudo vai contribuir tanto para a gestante quanto para o bebê. Então, daqui uns dias eu vou começar também. Ótimo. E aí, Alice, essa musculatura do assoalho pélvico, né, com a gestante vai modificando, né, passar dos meses,
vai tendo um novo ganho de peso, o corpo vai se modificando e, querendo ou não, algumas musculaturas vão se tornando mais flácidas, né? Como que o Pilates poderia ajudar nessa questão? E já emendando uma segunda pergunta para você, o pós-parto. Como que seria esse pós-parto? Quando que ela pode iniciar? Né? A partir de que momento? E como que o Pilates iria ajudar nesse pós-parto? Sim, então, em questão da musculatura, né, ele vem como chave primordial, porque como tem uma modificação muito grande, né, na grávida, não só pela questão do assoalho, mas a questão abdominal também, né, que aí depois tem a parte das diástase, né, e aí a gente consegue trabalhar essa diástase da paciente desde o início para que o pós-parto dela seja um pós-parto mais tranquilo, né? Que ela tenha uma volta mais saudável, a questão dos órgãos, né? Os órgãos vão se moldando novamente lá dentro e a gente consegue reestruturar isso de uma maneira mais rápida, né? Uma paciente que ela faz o Pilates e que tem não só o fortalecimento abdominal, do assoalho pélvico, também a gente prepara ela como um todo, trabalha fortalecimento de membro superior, membro inferior, para ela se preparar mesmo para a gestação. E ter um pós-parto mais rápido também. Essa questão de estar voltando aos exercícios depende de qual maneira, né, que a grávida teve, se foi normal, se foi cesárea. Tem a questão da liberação do médico também. Muitas grávidas já voltam assim logo, né, já eram adaptas ao Pilates e já ficam doidas para voltar, principalmente para essa questão da diástase que a gente consegue trabalhar. E é uma questão primordial para a saúde ali depois, né, principalmente para a coluna da grávida. Então, eu já tive algumas gravidinhas comigo e sei o quanto é bacana e o quanto a gente ganha, né? Principalmente na questão do parto. Elas vão mais seguras, tem mais segurança, tem uma gestação mais saudável, né? Pela questão do exercício físico. E é isso. Bacana demais. Então, assim, pode dizer que uma gestante que faz um método Pilates, tendo a liberação do médico obstetra. Ele liberou, no primeiro mês ela iniciou, e aquela mamãe que teria condições de realizar, que o médico também liberou para poder fazer o Pilates, mas que não realizou, essa que realizou, ela chega numa gestação mais preparada, com menos riscos, podemos afirmar isso, né? Com uma maior chance de retornar, por exemplo, às atividades pós-parto mais rápido ou não? Não tem nada a ver, as duas vão voltar no mesmo tempo, não precisa de realizar o Pilates, que ele não vai somar nada com relação a isso. Como é que fica essa informação aí? Com certeza, tem uma grande diferença, principalmente pelo que as meninas disseram, de quando está na gestação mais avançada, dores, né? Coluna, peso do corpo, o Pilates aí ele vai ajudar muito, retenção de líquido, a gente vê a diferença clara para quem pratica e quem não pratica. E o pós também, né? Tipo, é uma pessoa que às vezes não praticou nenhum exercício durante a gravidez e a pessoa que praticou. Justamente. O pós vai ser muito bom para quem praticou, porque se ficar 9 meses sem fazer o exercício, vai gerar uma grande perda de massa muscular, né? E o pós, a mãe precisa de ter força, onde ela vai ficar com o neném mais tempo no braço, né? Então, ela precisa ter esse preparo. Também falando a respeito da diástase que você mencionou, é por isso que é muito importante ter profissionais especializados mesmo, porque não é qualquer exercício que a gente pode passar para uma mulher que tem uma diástase, né? Não é qualquer é só fortalecer abdômen, não é. Qualquer exercício abdominal que a gestante pode fazer e a mãe pode ter ganhado, né? Não é qualquer exercício que ela pode fazer, porque tem exercícios que podem piorar a diástase. Então, é por isso que é muito importante procurar um profissional especializado mesmo. E entra até no ganho de peso também, né? Hoje em dia não usa mais isso que grávida tem que engordar, comer de tudo. E hoje a gente vê aí o médico mesmo, profissional da saúde, dizendo ali quanto menos que eu ganhar, né? Para ter um pós mais saudável e tudo, o Pilates entra até para ajudar nessa questão aí de ganho, né? De peso, retenção de líquido, tudo isso. Muito interessante. Confesso que até algumas coisas eu estou aprendendo aqui, viu? Retornando, porque vai passando o tempo, vocês que vão lidando com o Pilates mais do que eu, né? Eu não atendo, mas eu indico bastante o Pilates quando eu observo que tem o paciente tem essa necessidade de realizar um método que vai colaborar, a gente acaba indicando. Uma outra dúvida que é interessante. Antigamente, né, quando surgia
até mesmo na faculdade, quando nós estávamos lá fazendo o nosso curso, preparando para nos tornar fisioterapeutas, existia aquela frasezinha, cheira a flor e sopra a vela. Cheira a flor e sopra a vela, que é o inspirar e o expirar. É necessário realmente inspirar e expirar no Pilates, e isso faz muita diferença, porque tem muitas pessoas que consideram o Pilates como o método do exercício para trabalhar a musculatura da respiração. Hoje ele é o mais indicado, é o exercício, é o método mais indicado para melhorar essa questão da respiração, e a fisioterapia lida muito bem com isso. Hoje a fisioterapia, o profissional de fisioterapeuta é o mais indicado para trabalhar essa questão com o paciente do Pilates? Acho que sim, e a gente vê uma diferença gigante de quem consegue fazer o Pilates com a respiração correta. Não é fácil, né? As meninas estão aí que podem me dar razão. É muito difícil, porque hoje, além de estar fazendo uma atividade, o paciente cria muito vínculo com a sua turminha do Pilates. Então, chega ali na hora, ele quer conversar, ele quer prosear, ele quer contar como é que foi a semana, e aí junta ali com a turminha dele. Então, acaba que, assim, ele acaba esquecendo no meio de todo esse processo. Mas quando é um Pilates, assim, muito bem feito, com a respiração correta, a gente consegue atingir músculos abdominais do core, que é dificilmente de ser atingido. E acredito que sim, a gente consegue, é um profissional apto, com certeza, a trabalhar essa respiração com o paciente lá dentro. E aí, meninas, o diafragma, o famoso diafragma, que é o músculo acessório ali, né, responsável por ajudar os pulmões a inspirar e expirar. Conseguimos fortalecer através do Pilates, e é só o pedido de inspirar ou expirar, ou tem algum exercício que também potencializa esse ganho? Não, o Pilates, um dos princípios dele é a respiração. Na verdade, o método foi desenvolvido para ser feito assim, de uma forma bem presente, com concentração. Só que a gente entende que em alguns momentos é difícil, né? Igual a Carol falou, o pessoal acostuma ali com a turminha, todo mundo quer conversar, mas o ideal é que ele seja feito com muita concentração mesmo, porque aí a gente consegue associar a respiração ao exercício, trabalhar essa questão da consciência corporal, e quando você associa a respiração, você consegue melhorar a questão da sua contração abdominal também, né? Então, não existe, assim, uma respiração muito específica, né? Mas a gente consegue auxiliar no momento às vezes, no momento que está alongando, no momento que está fazendo a contração, onde que a gente inspira, onde que a gente expira. Então, a gente dá essa orientação para o paciente. E acaba que trabalha muito o diafragma, porque é o principal músculo da respiração. E se a gente vê também que não está funcionando, a gente pede ajuda lá aos colegas que são respiratório, né? Vamos lá dar uma mãozinha e dá tudo certo. Doutora Brenda, que esteve conosco, depois o doutor Vitor vai vir também falar a respeito da cardio respiratório. Bacana. A Brenda esteve aqui conosco na hidroterapia, falou um pouquinho, mas depois o núcleo vai vir abordar mais algumas curiosidades. Isso. Bacana. Então, para você que está realizando o método e fica de conversinha e fica aí passando receita de bolo, as meninas estão de olho e estão pedindo a concentração. Ativa o músculo do core, meu filho, minha filha, me ajuda. E outra coisa, respira, né? Inspira, concentra, bacana. É um método realmente que eu já pratiquei, né? Já fui paciente, gosto muito, justamente por isso. Eu acho que é um método que a gente consegue desligar de tudo e concentrar ali, estar mais próximo do nosso corpo, né? Entender realmente sobre ativação muscular, como que eu consigo ativar determinado músculo, ou como eu não estou conseguindo ativar aquele músculo, quanto eu estou fraco, né? E o quanto eu posso melhorar aquilo ali. Então, assim, é um exercício que realmente vale muito a pena, um método que vale muito a pena a gente estar praticando. É interessante, até te cortando, Douglas, esse feedback, porque de quem não trabalha com Pilates, mas é físio e já fez, às vezes chega a gente lá na clínica e fala assim, Pilates é muito caro. Não dá porque, é caro só 2 vezes na semana. E entra justamente o que a Carol disse. É um exercício feito para ser calmo, com presença. Tanto que nossas turminhas hoje não passam de 3 alunos para cada físio. É o máximo que a gente consegue dar suporte. E é justamente por isso. É isso que o Douglas disse. É o contato. Complementar isso que a Carol falou, é muito interessante. Porque o método original ali, falando do clássico, ele não foi feito para ser igual a gente faz, por exemplo, na academia. Sim. A gente passa... Às vezes 3 séries de 10, 3 séries de 12. Hoje tem pessoas que fazem dessa forma, mas o método original mesmo, ele não foi feito dessa forma. O que a gente usa menor. Exato. Então,
é um método que prioriza mais a qualidade do movimento do que a quantidade. Por isso que é importante a questão da concentração e da presença. Se a gente passa um exercício que são somente 10 repetições, essas 10 repetições têm que ser feitas de uma forma muito concentrada para priorizar ali a qualidade do movimento. Se o foco é contração abdominal, você vai trabalhar durante essas 10 repetições a contração abdominal com a respiração e vai ter feito um exercício muito bom, vai ter aproveitado todo o benefício do exercício. Aí, se você faz só as 10 repetições de uma forma assim, distraída, rapidão ali, né, você acaba que não aproveita o benefício todo do exercício que a gente acabou de passar. Ok. A Carol Dias tocou num ponto, né? Parece até que leu o meu pensamento, que ia ser realmente a próxima pergunta. Até vou fazê-la para a gente poder complementar, porque são dúvidas que surgem durante o percurso. A primeira dúvida é a seguinte, que alguns dos nossos pacientes, alguns dos nossos clientes, né? O pessoal mandou para a gente está perguntando se dói, né? Se aquele pós-pilates é igualzinho à academia, se tem uma dorzinha, famosa dor boa, que o pessoal costuma dizer, se o pilates dói durante, se é normal doer durante ou depois da prática, se é caro, né? O método, se é um método muito caro hoje, se não está muito acessível para a população, se é individualizado, né? Se tem que ser só individualizado, ou se pode fazer em grupo, e em grupo de quantas pessoas que podem estar realizando o método. Pode ser com você, doutora Alice. Primeiro, dói? O pilates vai doer depois, durante? Como é que funciona essa questão? Olha, essa questão de dor, ela é muito relativa, porque existe limiares de dores para cada paciente. Então, para mim pode doer e para você não, fazendo o mesmo exercício. Existe a dor do alongamento, que é uma dor momentânea, né? Que às vezes é a que o paciente mais sofre, que não gosta de fazer alongamento, mas é uma dor momentânea, ela vai passar ali ao longo dos exercícios. E existe a dor pelo o ganho, né? Da mobilidade. A mobilidade também depende muito do paciente, se às vezes ele tem uma mobilidade mais reduzida, então vai ser um pouco mais dolorido, mas são dores momentâneas que vão passar. E tem a questão do fortalecimento, né? A gente até brinca aquela frase, não existe dor sem ganhos. Então, depende muito do paciente. Às vezes ele tem uma fraqueza muscular muito generalizada, muito grande. Ele realmente vai sentir um pouco de dor, porque a gente mexeu numa estrutura que está fraca, né? E aí ele vai sentir uma dor ali por uns 2, 3 dias, mas é uma dor que vai passar. Se não passar, não está sendo uma dor normal de atividade física. E eles tendem a querer tomar remédio, né? A gente sempre briga, é uma briga diária nossa com os nossos pacientes para tentar tomar relaxantes musculares, e a gente conversa, né? Explica para eles essa questão, para eles não estarem tomando a medicação. E às vezes é paciente que está parado, né, Alice? Há bastante tempo. Às vezes um idoso que nunca fez nada e já começa com o pilates. Sim. E aí vem a dor mesmo. E por ser um exercício que trabalha a musculatura por um todo, né? A gente não trabalha isolando igual Sim. na academia. Você vai lá e trabalha só perna, vai e trabalha só braço. Então a gente sempre trabalha o todo. Então é uma cadeia muscular muito grande que a gente trabalha. Então não tem como não doer, né? Existe exercício realmente que não vai doer depois. Depende do período do paciente. Às vezes eu falo, daqui 3 a 4 semanas você já não vai sentir mais essa dor, né? Que é o período de adaptação da atividade física. Então, depende do limiar de dor do paciente também. E por que ele não pode tomar o medicamento? Às vezes, eu estou sentindo dor, por que eu não posso tomar o medicamento? Quero tomar lá meu relaxante muscular. Por que o relaxante muscular, nesse caso, ele não é tão indicado? Quando a gente faz exercício normal, o normal, né, o que acontece quando a gente faz um exercício de fortalecimento é que há um rompimento de fibras musculares para que haja um ganho muscular, um ganho de força, por exemplo. E então, quando a gente toma um relaxante muscular que ele é composto de anti-inflamatório, ele vai lá corrigir, vai tirar a dor e vai lá corrigir essas microlesões que foram criadas. Então, além de tirar a dor, vai atrapalhar os ganhos. Então, sempre que ele fizer o exercício, vai doer. Porque a musculatura nunca vai estar adaptada. Então, nós podemos orientar você que está sentindo dor pós-pilates, um gelinho. Com certeza. Uma manta quente. Fazendo outro dia de novo, que é melhor. Fazendo outro dia de novo, né? Só dormir, esperar os 2 dias que passam. Tudo certo. E isso é importante. Agora, a abordagem sobre valor, se é caro ou não, se é um preço acessível, é individual e com relação ao grupo.
E outra dúvida, aproveitando o gancho, eu posso fazer todo dia? Tenho que esperar? Qual que é o prazo que eu espero? Pode ser alternado? Como que seria aí essa prescrição do método? A questão de valor, eu volto a falar de novo, o paciente realmente, a maioria acha caro, porque é o que a Alice disse, às vezes é muito comparado com a academia, onde a gente vai lá, paga um valor e pode todos os dias, né? O Pilates realmente é um exercício individualizado. Lá na clínica a gente tem as 3 formas, o Pilates totalmente individual, o em dupla e o em trio, nunca passa do trio. E aí vai de acordo com a performance, eu acho que é principal isso. Às vezes um paciente que está começando agora, um idoso que já teve histórico de queda e tudo mais, não daria certo, às vezes, fazer ele num trio, então a gente começa com ele ali no individual, ele vai pegando confiança, vai passando por uma dupla ou coisa assim. Mas, enfim, a gente trabalha com os três jeitos. E aí, às vezes, o paciente acha caro por isso, mas tem os benefícios, claro, né? Como tudo. A gente está sempre perto, orienta em tudo, seja no aparelho, seja no solo, às vezes vê isso. E a questão de fazer todos os dias ou não, acho que também é relativo, sabe, Douglas? Vai muito, eu não gosto particularmente, acho que não precisa, né? Acho que o paciente pode ali fazer umas 3 vezes ou 2 vezes na semana, associar com outra coisa, por exemplo, um aeróbico, esses dias que ele está de folga do Pilates, faz uma caminhada ou faz um exercício de maior rendimento, dependendo da performance de cada um, mas tem gente que está lá na clínica com a gente todos os dias. Eu, por exemplo, tenho pacientes que vão 3 vezes no Pilates e 2 na piscina, é relativo de cada um. Sim. É interessante porque a parte do valor, geralmente, se você comparar com uma academia que você paga uma mensalidade e vai todos os dias, é uma coisa. Mas se você for comparar com uma pessoa que paga um personal, você já consegue ver o porquê que o Pilates tem um valor mais elevado. Porque para quem faz na academia com personal, é um atendimento individualizado. Paga por isso, né? Exatamente. No Pilates é a mesma coisa, só que você vai ter o acompanhamento do fisioterapeuta, com no máximo 3 pacientes por horário. E você tem todo um suporte, caso você sinta qualquer coisa, o fisioterapeuta vai poder intervir da forma correta. E então é um acompanhamento mais seguro, né? E de perto. E é um olhar clínico, né? Se a gente está vendo que o paciente, às vezes, aconteceu alguma coisa no fim de semana, chegou com uma lesão que você percebeu, nada impede a gente lá dentro de tirar ele do Pilates ali um dia, levar para o nosso ambulatório, usar uma medida analgésica, fazer um exercício diferente com ele ali no dia. Aí dali deu 2, 3 dias, retorna com ele para o Pilates. Eu acho que vai muito do feeling mesmo, do fisioterapeuta. Legal. Eu costumo dizer, se vocês me permitem, com relação a essa questão de valor. O valor, o que se torna valor, o que se torna o preço caro, o que é caro, o que é o barato. Eu costumo fazer a seguinte avaliação. O profissional que está por trás, né? Todo o conhecimento que ele teve, toda abordagem, toda experiência, né? Toda a prática que ele tem, quem que é esse profissional, né? Porque o método realmente está aí na praça para todo mundo fazer, existe vários lugares, mas quem é que vai estar ministrando, quem é que vai estar à frente, quem que será o responsável, como que é a abordagem, qual que é a experiência que ele tem. Então já começa aí com relação ao valor, né? Sim. O que você vai agregar a isso e o benefício disso para você. Né? Porque muitas das vezes eu pago alguma coisa onde eu posso ir mais vezes, desfrutar, mas às vezes eu estou desfrutando de uma coisa que isso pode estar me lesionando. Sim, ao invés de estar me beneficiando, pode estar me lesionando. Então eu costumo dizer o seguinte, essas atividades individualizadas, né? Esses tratamentos individualizados, esses tratamentos com grupos reduzidos, né? Onde o profissional consegue observar e entregar, né, o que o cliente, o que o paciente está buscando, vale a pena ser investido. Né? O retorno é mais rápido, né, do que realizar ali durante um longo período de tempo. Eu faço isso tem 1 ano e não estou vendo benefício, mas como você faz? Não, eu faço sozinho, ou eu faço uma pessoa onde olham várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, eu costumo avaliar muito isso, a questão da estrutura, que é o que nós temos, né? Estrutura do Instituto Safra, uma estrutura top hoje na cidade, os profissionais extremamente capacitados, extremamente preparados, né? Um ambiente climatizado, um ambiente gostoso, um ambiente realmente onde as pessoas nos procuram para estar praticando aquilo que foi buscar e está recebendo o esperado e desfrutando de um convívio social onde tem bastante troca, né? Sim. Lá na clínica. Então, acho que isso tudo é questão
de valorização do seu dinheiro, né, do seu investimento. Eu costumo dizer que lá no Instituto SAF, você não está gastando, você está investindo, porque hoje o que a gente tem de mais valioso é o tempo. E se eu consigo fazer uma prática de atividade física, eu consigo fazer uma reabilitação num espaço onde ele acelera esse meu ganho, onde ele me entrega mais rápido do que isso, muitas das vezes eu estou ganhando no que eu estou gastando do que eu estar pagando um valor mais barato e tendo esse prejuízo, né? Sim, então, seguindo aqui com o nosso SAF Conecta, que está muito gostoso hoje, com as meninas, bate-papo, muita coisa interessante, né, que vai surgindo. Eu tenho uma vovó, eu tenho um vovô, né, ou eu sou cuidador de idoso e quero indicar o Pilates para esse idoso que eu acompanho, que eu sou responsável, né, ou eu estou em casa e estou percebendo que o meu papai, que a minha mamãe está diminuindo a mobilidade, está com alguma dificuldade de pendurar uma roupa, dificuldade de vestir uma peça de roupa, dificuldade de escovar os dentes, varrer a casa. O método Pilates pode colaborar com relação a isso? Com certeza, sim. Aí a gente entra naquelas duas questões de novo, né? Pilates clínico, Pilates funcional. A gente fala que o Pilates funcional, às vezes, é um Pilates mais de uma alta performance, intensidade, mas ele também vai se adaptar ao idoso, né? A gente leva um Pilates funcional para um idoso, que a gente tenta fazer com ele no Pilates as atividades diárias da vida dele. Às vezes é um degrau que sobe ali simulando a escada da casa, um alongamento que a gente sabe que se cair alguma coisa no chão vai ser legal para na hora que ele abaixar e pegar. Então a gente fala que é tudo adaptado à realidade do paciente que está procurando a gente. E aí, mais uma vez, a importância da avaliação, porque com o idoso a gente vai ver se ele tem risco de queda ou não, se a gente precisa ter um cuidado a mais. E se precisar, a gente consegue trabalhar equilíbrio também no Pilates. A gente vai conseguir trabalhar a força, a coordenação motora. É muito bom para o idoso mesmo. E às vezes também a gente associa o idoso a pacientes que não são funcionais, né? Eu, por exemplo, tenho um paciente de 85 anos que ele é extremamente funcional. Dá show então muita gente. Dá show Isso é muita verdade gente. mesmo, Alice. A gente subestima, né? Antes de então avaliar. a gente sempre acha, o paciente é idoso. Mas às vezes ele existe. Eu já passei por isso, né? Tive pacientes de 20 e poucos anos que eu já tive idosos melhores que eles. Com certeza. Sabe? Nessa questão funcional, de alongamento, de mobilidade. Então, a gente sempre associa o idoso a um paciente debilitado, né? Mas hoje, assim, com a medicina, né? A evolução de tudo, a gente tem idosos extremamente saudáveis, que conseguem realmente fazer um Pilates funcional. Tem pacientes que a gente passa e você fala, quantos anos ele tem, sabe? E eu, voltando a esse paciente meu de 85 anos, extremamente funcional, assim, às vezes eu mesmo fico impressionada com a qualidade de vida, né, que ele tem. Então, a gente consegue transferir para o paciente ainda mais saúde, né, uma longevidade muito maior e ter mais ganhos com ele, né, para que ele consiga evoluir cada vez mais. Com certeza. E o principal também que a gente fala lá no início de estar presente é porque, mesmo sendo um paciente que solto ali, ele não deixa de ser um paciente de grupo de risco, que a gente fala, seja os gestantes, os idosos. Então, é um paciente super funcional, ótimo, mas aí a gente vai ter um cuidado na hora de colocar numa esteira, vai ter um cuidado na hora de passar um exercício num aparelho maior. Aí entra nessa questão aí de preço, de tudo mais. Por isso que é tão importante a individualidade, né? De cada paciente. Não um paciente que você pode virar as costas para ele ali, para ir atender 5, 6 outros pacientes. Então, existe o risco a todo momento, né? E é bom também a gente lembrar mesmo, Alice, isso é tão interessante que a Alice disse, que às vezes a gente está com um trilho lá no Pilates, mas cada um está fazendo uma coisa, né? Sim. Não é um exercício igual para todo mundo. Hoje mesmo a Adriana chegou lá, a Carol viu, hoje eu tô bastante tonta, me deixa só deitadinha. Então, ali a gente vai trabalhar a individualidade dela. Hoje eu quero fazer só aqui, tranquilo, enquanto os outros dois estavam quebrando o pau, fazendo tudo que faz todos os dias. Sim. Bacana. Então, o grupo consegue fazer atividade diferente com certeza, do outro, com né? certeza. Sempre a gente prioriza a individualidade do paciente. Mesmo estando no grupinho de 3, né? Sim. Bacana, beleza. Então, diferentemente aí, por exemplo, da hidroginástica, onde é uma atividade coletiva que todo mundo faz, o Pilates pode ser em grupo, mas cada um vai estar realizando a sua atividade, seja no solo, seja no aparelho, né? Lá no Instituto tem bastante, no Instituto SAF tem bastante aparelhos, pessoal, então ninguém fica de fora dos aparelhos, as meninas trabalham coletivamente também, pode ter mais de um profissional no espaço, o espaço é muito grande, muito amplo,
bem arejado. Então, assim, não é desculpa para você não procurar um Instituto SAF. E se falando de valor, o valor cabe no seu bolso, é tranquilo, pode ir lá que as secretárias, as nossas recepcionistas, um abraço para as meninas, estão preparadas para estar te acolhendo com empatia, estar te recebendo com responsabilidade, te mostrando o ambiente e estar te encaminhando para as profissionais realizar a consulta que tanto se fala aqui de avaliação. Se falando de avaliação de consulta, a mesma consulta que eu faço para o jovem, o mesmo modelo de avaliação é o mesmo para o idoso? E se for o mesmo, existe alguma coisa dentro dessa consulta que vai me proporcionar fazer algo diferente para esse indivíduo? Eu avalio numa consulta. A consulta ela é padrão, mas eu observo que tem uma faixa etária diferente, ou que um é mais obeso, o outro é mais magrinho. Como é que funciona essa abordagem na consulta? É igual para todo mundo ou tem diferença? Não, tem diferença, claro. O início dela é igual, né? A anamnese, remédio e tudo mais, segue um padrão para todo mundo, mas chega na parte física, que são os testes, são todos adaptados para qualquer faixa etária. Às vezes um jovem, e é o que a Alice falou também, eu volto a falar de novo, é um idoso funcional, mas nem por isso a gente vai colocar ele para pular uma caixa, para cair num pé só, igual a gente faz com os testes de joelho, por exemplo. Então, ele é tudo adaptado para cada idade, para cada paciente. Um paciente, por exemplo, que já chega com uma condição de cardiopatia e tudo mais, aí é tudo adaptado para cada um. Existem os testes, né, de grupo de risco de queda, né, que é extremamente importante a gente estar fazendo com o paciente, com o idoso, né, nas avaliações. É um teste, assim, primordial para a adaptação do idoso no Pilates. Então, não tem como, né, ser uma avaliação padrão para todo mundo. Com certeza. Assim como o Pilates é individualizado, a avaliação também tem que ser. Bacana, muito interessante, né? A gente está abordando isso. E durante a consulta ou durante o método, eu quero levar um parente, eu quero levar aquela pessoa que eu sou responsável por ela, no caso, o cuidador de dor, eu posso participar da avaliação, observar, acompanhar, ou não? Tem que ser só o fisioterapeuta e o indivíduo que vai realizar, pode ter acompanhante. Criança pode realizar Pilates, por exemplo, o pai e a mãe podem ir acompanhando, como é que funciona essa questão? A gente nunca achou ruim, né, de participar dessa avaliação principal. Pelo contrário, quando é um primeiro chamado, a gente até costuma chamar junto, acompanhante ou quem quer que seja. Os atendimentos que a gente, às vezes, fala para o paciente sozinho, até para ele ter um momento dele, ele também, a gente conseguir conversar mais. Às vezes, quando é um idoso que vai acompanhado de filho, gosta de falar coisa longe, então a gente cria uma intimidade também com o paciente ali na hora. Mas nunca tem problema, se quiser acompanhar, o Instituto está aí de portas abertas. Criança eu vou deixar mais para as meninas falarem, eu particularmente nunca atendi, né, mas com certeza o método dá aí para elas também. A criança a gente tem mais um respaldo ali de epífise de crescimento e tudo mais, mas eu particularmente nunca atendi criança no Pilates. Não, assim, a criança pode fazer o Pilates, mas não existe uma idade mínima assim que eu saberia falar. Mas, por exemplo, a gente pegando uma criança ali que já faz atividade física normal, uma criança ali de uns 9 anos que já joga bola, que brinca e tudo, a gente consegue trabalhar mais na linha do solo, para a gente trabalhar essa parte de fortalecimento de core, de uma forma que a criança, mobilidade é assim, é o principal que eles têm, né? Se tratando mais de fortalecimento, seria muito bom. Mas não digo nos aparelhos porque, pelo tamanho, teria um pouco de dificuldade dependendo dos aparelhos que forem utilizar. A gente costuma definir uma idade, mas aí é por conta própria nossa mesmo, a partir dos 13 anos, né? Sim, 13, 14. Bacana. Então, 13, 14 seria uma idade bacana para iniciar o Pilates. E o Pilates também não é uma atividade assim, as meninas até me corrigem que os pais, por exemplo, assim, igual a gente fala, vou colocar meu filho numa natação, o Pilates não é um exercício que às vezes o pai leva, né? Às vezes quando vai é de indicação de médico mesmo. Então, agora finalizando o nosso bate-papo, né, para as nossas considerações finais, agradecer a disponibilidade das meninas que estiveram aqui conosco hoje para trazer um pouco mais de informação para você que acompanha o SAF Conecta. Muito obrigado, viu, doutora Carol Dias, pela sua presença, e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Imagina, é sempre um prazer estar, ainda mais a convite do Instituto, que eu estou há tanto tempo, que eu gosto tanto. E fica aí um convite extenso a todo mundo que está assistindo, a conhecer, a realizar uma atividade com a gente, seja no Pilates ou seja em qualquer outro tipo de exercício lá dentro.
Vamos gostar muito de receber, de fazer parte aí da promoção da sua saúde. Fica o convite para quem quiser visitar e conhecer a gente perto. Muito obrigado. Agora, doutora Alice, suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui e de estar passando informações sobre saúde, né? Hoje em dia a gente vê tanta coisa na internet aí e fica perdendo tempo com coisas supérfluas, então quando a gente pode agregar saúde na vida do paciente é sempre muito bem-vindo para a gente. E fica o convite para estar indo, tirando mais dúvidas com a gente, né, caso exista mais dúvidas que não foi falado aqui com a gente hoje. E para conhecer o Instituto, como você falou, a gente tem um Pilates lá amplo, né, com muitos aparelhos, é uma clínica é um ambiente muito gostoso, né, da gente estar e trabalhar e tudo mais. Então, fica o convite para você que não conhece, né, o Pilates e quer ir conhecer. A gente está apresentando os aparelhos, né? Existem pacientes que não conhecem nem os aparelhos, então para a gente estar demonstrando lá para eles. E aí serão muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação. Agora a doutora Carol Meirelles, suas considerações finais e muito obrigado por participar aí do SAF Conecta. Sim, eu que agradeço. Foi um prazer poder estar falando aqui. E para você que tem dúvida se pode estar participando ou não, se pode estar fazendo ou não Pilates, como a gente disse aqui, a gente passa por uma avaliação. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então você pode procurar diretamente o Instituto SAF, que a gente vai fazer sua avaliação e a gente vai conseguir te explicar o que você pode fazer ou não, se o Pilates é o método ideal para você estar começando ou não, e vai ser um prazer receber você lá. Beleza, então vamos finalizar o nosso SAF Conecta, mais um episódio, hein? Já falamos sobre TechFoot, né? Palmeiras, tivemos aqui convidados, já falamos sobre fisioterapia aquática, a hidroterapia e hoje falamos sobre o Pilates. E a mensagem que eu deixo é que, mais do que um exercício, o Pilates é um caminho para você viver melhor, com mais saúde e mais liberdade de movimento. Um brinde à saúde, um brinde à SAF, um brinde ao SAF Conecta. Valeu, até a próxima, muito obrigado.